Fala pessoal! Bom, nessa nossa aula número 12, a gente vai continuar dando sequência aos tipos de modelagem, né? A vários tipos de modelagem que a gente pode ir criando com diferentes, assim, diferentes maneiras de fazer as modelagens, né? Para que vocês possam realmente entender bem a ferramenta, principalmente do Editable Poly, porque conforme a gente for avançando nas modelagens, vocês vão observar que basicamente sempre a gente vai fazer as coisas da mesma maneira, né? Não vai ter assim alguma coisa que vai ser extremamente mais difícil. Eu digo assim que a gente vai ter, a partir do momento que vocês tiverem assim com bastante conhecimento de todas essas ferramentas, vocês vão ver que as coisas vão ser mais trabalhosas e não mais difíceis, né? Porque o processo assim para a gente fazer vai ser basicamente o mesmo. Então, eu separei aqui nessa aula mais alguns objetos para a gente modelar. E o que é importante aqui nessa aula não é só a gente aprender a fazer esses objetos, né? A gente tem que fazer uma relação entre outros tipos de objetos que vão seguir o mesmo tipo de modelagem. Então, tipo, não é porque a gente fez um exercício que a gente vai ficar preso só nisso. A gente vai sempre observar o que a gente vai modelar e aí ver, ó, se eu usar aquela técnica que eu usei para fazer o objeto daquela aula, vai ser a mesma coisa. Então, vocês podem seguir o mesmo esquema de modelagem para vários tipos de objetos. É tudo uma questão de observação, mas isso daí vocês vão pegando com o tempo. Então, minha outra dica, né, que eu falei até na aula sobre terrenos, não vai pegar, tipo, na primeira vez que vai assistir a aula, já abre os arquivos que eu vou mandar junto para vocês treinarem e já vai fazendo junto. Porque dessa maneira vocês não vão aprender. Vocês vão simplesmente copiar o que eu estou fazendo. E essa não é a ideia, né? A ideia é que vocês realmente aprendam a utilizar. Então, assim, assiste a aula inteira. Se ficou com alguma outra dúvida, assiste de novo a parte que ficou com dúvida, ou que assiste de novo, né? E depois tenta fazer sem assistir a aula, né? Para realmente vocês quebrarem a cabeça e chegar no resultado. Só dessa maneira vocês vão realmente aprender e não copiar o que eu estou fazendo. Então, junto com essa aula, eu vou enviar esses mesmos arquivos que eu estou utilizando aqui para vocês fazerem, né? Me mandar de volta para ver se está tudo ok. E depois que vocês mandarem para mim eu corrigir, a gente vai ter um exercício, né? Onde eu vou passar alguns exercícios já de modelagem para vocês, tanto referente a essa aula, como referente à aula 11, buscando assim, agora mais a parte de coisas de ambiente externo, né? A gente fez bastante exercício na parte de modelagem de imóveis e agora eu vou passar algumas coisas nessa parte externa, ainda antes da gente começar a modelar uma cena inteira, né? E a gente vai, conforme a gente for avançando nessas aulas de modelagem, a gente vai complicando um pouquinho mais. Complicando o que eu digo é em relação a detalhes, esse tipo de coisa. Não adianta já passar um negócio completamente cheio de detalhes agora que não... Eu acho que ainda não está na hora, né? A gente vai caminhando devagar com esses exercícios até vocês terem total conhecimento para fazer qualquer tipo de modelagem. Então, vamos parar de falar e vamos trabalhar. O primeiro que eu vou trabalhar aqui com vocês vai ser uma parede com frisos. Ou seja, toda vez que a gente tiver uma parede que tenha frisos, como que a gente vai fazer isso? Isso daí vai ser aplicado em várias coisas, né? Tanto, ó, o que poderia ser? Pensa assim, além da parede, né, com friso, tanto negativo quando é para dentro, quanto positivo quando é para fora, a gente tem, por exemplo, aqueles painéis de home theater onde coloca a televisão, a gente pode fazer do mesmo jeito. Deck de madeira a gente pode fazer desse jeito. Ou seja, tudo vocês vão buscando, né, o que for parecido e vai trabalhando da mesma maneira. Então, nesse primeiro eu vou fazer o friso negativo para dentro e nesse segundo eu vou fazer o friso positivo, que seria para fora. Então, eu vou trabalhar aqui direto na perspectiva mesmo. Ó. Como que a gente faria isso? Eu tenho aqui uma box
né? Tá com 6 por 3 de altura. Primeiro passo é converter ela para poly. Então, botão direito, convert editable poly. O friso aqui no caso, a gente vai ter só aqui na frente. Se a gente pegasse, por exemplo, a face de trás, seria liso. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Fazer a marcação, né, com os edges aqui, de onde vai estar esse friso. Então, para isso, a gente sabe que a gente tem que criar edges nesse sentido. Eu não tenho necessidade, por exemplo, de selecionar todos os edges aqui, né, esses dois de cá e esses dois, porque meu friso vai estar só na frente. Eu vou só adicionar mais faces ali atrás à toa, sem necessidade. Então, eu vou pegar o edge aqui e o edge aqui. E aí eu vou utilizar o connect. Então, vamos supor que eu vá fazer aqui 5 divisões. Então, eu coloco 4, né? Não vou mexer no pint nem no slide, que eu quero que todas elas fiquem, né, do mesmo tamanho. Então, coloquei 4 aqui no número de segmentos, confirmo. Beleza. Desse jeito, eu marquei a localização de onde vão estar os frisos. Agora, eu preciso fazer o quê? Ter o tamanho, né, o espacinho ali, que vai ser o tamanho do meu friso. Então, como que eu vou transformar um edge em 2, por exemplo, né? Que eu precisaria ter 2. Eu não vou fazer o connect de novo e colocar mais 4 segmentos para fazer isso. Eu vou utilizar o chamfer. Então, lembra, ó, o chamfer, a gente clicando nele, ele vai pegar com o valor 1 aqui nos segmentos, ele vai colocar para a gente um a mais do que já tem. Então, no caso, eu tenho 1, ele vai transformar em 2. Se eu aumentar, é aquele esquema que a gente usou nos móveis para dar mais acabamento, né? Arredondar mais o lance ali das quinas e tal. No caso aqui, eu preciso de um só. E no chamfer amount eu vou ter o tamanho que vai ser o meu friso. Né? Eu posso, por exemplo, se fosse 2, e assim por diante, né? E eu vou deixar com 2 para a gente enxergar bem aqui. Então, confirme. Tá joia. Tá marcado tudo, mas eu não tenho a diferença de alturas, né? Então, como que eu vou fazer essa diferença de alturas? Eu vou pegar a opção polígono e vou selecionar esses polígonos aqui. Né? Deixando o Ctrl apertado e vou clicando nos polígonos. E depois, para dar altura, só vou utilizar o Extrude para ele fazer a altura. Por exemplo, 0,03. Confirma. Pronto. Está feito os nossos frisos aqui na parede. Então, qualquer coisa que tenha esse tipo de desenho, é dessa maneira que vocês vão fazer. No caso aqui, que seria ao contrário, o que a gente vai ter? Até a hora de selecionar os polígonos, vai ser a mesma coisa. Ó. Então, vou dar o Convert to Editable Poly. Vou pegar os dois edges aqui da frente. Vou dar o Connect. 4. Ok. Vou utilizar o chamfer. 0,02. Confirmo. Agora, como ele vai ser saltado, né, o friso, então eu vou selecionar esses polígonos aqui. É só isso que vai mudar. E depois dou o Extrude. 0,03, por exemplo. Ok. Pronto. Então, dessa maneira que a gente vai fazer esse tipo de modelagem. Bem simples, né? Sem complicação alguma, porém isso é uma coisa que a gente vai utilizar muito. Muito. Né? Esse lance de usar friso em parede é uma coisa muito comum, né? Está sendo muito usado isso daí. E fora isso, muita coisa na parte de decoração, vocês vão perceber que vai ter esse mesmo tipo de modelagem, né? Para móvel, para painéis, para biombo, qualquer coisa, né, que tenha frisos, esse tipo de coisa. Joia. Vamos continuar. O próximo que a gente vai ver é a criação de portas e janelas. Então, nesse arquivo aqui, a gente vai ver
vários tipos, né, de desenho de porta e janela. A maneira, né, que geralmente, apesar de eu modelar isso no AutoCAD, às vezes passa alguma coisa, muda alguma coisa, eu não vou voltar para o AutoCAD para modelar. Então aí eu pego e já modelo aqui direto. Eu ensinei, né, nas aulas lá do começo do Max, o esquema dos objetos prontos, né, que a gente tem, Doors e Windows, né? Porém, assim, eu não gosto, né, de utilizar aquele material que já vem junto com o Max e também não conheço ninguém que use, né? Eu prefiro criar as minhas portas e janelas. O ideal mesmo para vocês seria fazer o seguinte, seria criar uma biblioteca já, né, de portas e janelas. Então pega as janelas que são mais utilizadas em questão de tamanho e formato, cria várias, né, todos os tamanhos, modelinhos, tudo, e portas a mesma coisa. Aí quando a gente estiver trabalhando em algum desenho, basta vocês importarem a janela, né, já coloca, agrupa ela e deixa o nome já certinho, que aí vocês já ficam com uma biblioteca, um arquivo contendo todos os tipos de janela e de porta. Aí vocês não vão precisar modelar toda vez no projeto, só se tiver alguma coisa diferente, né, alguma coisa personalizada ou algum modelo que vocês não tenham, mas o basicão mesmo, o normal, já vai estar tudo pronto. Então essa seria uma dica bem legal, né? Mais para frente, conforme a gente for avançando, a gente vai começar a criar esse tipo de arquivo, esse tipo de coisa, né? Deixar organizado as coisas, tipo, criar a biblioteca para cada ambiente, já deixar tudo que for necessário para esse ambiente, para a gente não perder muito tempo procurando, né? Vamos dizer. Então a gente vai dar uma boa trabalhada nessa organização, né? Não chegou a hora ainda disso, mas esse lance de porta e janela já é um negócio que agora vocês vão ver uma maneira de fazer, que já dá para vocês criarem essa biblioteca. Então é o seguinte, ó, a gente vai fazer um modelo aqui só com o vidro fixo, né? Poderia ser um basculante, alguma coisa do tipo. Uma janela com 2 folhas de correr, uma janela com 4 folhas de correr e uma janela veneziana. Aí no lance de porta, a gente vai fazer um esquema aqui de porta de madeira. Aí a gente vai fazer 3 opções aqui, só para vocês verem o lance de colocar detalhes, esse tipo de coisa. Uma porta de 2 folhas de correr e uma porta de 4 folhas de correr. Se fosse o caso de uma porta veneziana, o jeito de fazer é exatamente, né, igual aqui, a gente vai fazer a janela. Então, eu vou desenhar pela vista front, que é onde a gente enxerga, né, a nossa janela de frente, uma maneira mais fácil. Existem também várias formas de fazer isso. Eu vou passar uma forma que eu acho legal, né, e a gente mistura tanto a criação de shapes quanto a edição de poly, às vezes, se necessário. Então, vamos lá. Ó. Eu vou trabalhar agora com o snap ligado, né, para que eu possa pegar os pontos aqui corretos. Então, o primeiro passo, eu vou criar aquelas bordas. Então, vai ter uma borda de 2, uma borda de 3 e uma borda de 1, que faz parte dos caixilhos. Lembrando assim, eu não desenho a janela exatamente com as medidas corretas, exatamente do jeito que é, a não ser que eu esteja fazendo um portfólio para alguém que venda janelas, né? Como eu já cheguei a fazer, aí eu fiz tudo certinho na medida, com todos os detalhes. Mas no caso assim de maquetes comerciais, alguma coisa que a gente vai fazer, o importante é ela estar numa proporção legal, com as medidas assim bem próximas do real, né? E não tem aquela necessidade de ser exatamente, né? Vocês podem pegar fotos de referência de uma janela, de uma porta que vocês gostarem e criar mais ou menos assim na proporção, que não tem nenhum problema. Então, ó, eu vou fazer com o retângulo. Vocês vão observar que em todas elas eu vou usar a mesma técnica, do mesmo jeito. Vou fazer o retângulo aqui. E aí, o primeiro passo, se eu for no Modify, eu não tenho, né, as configurações do spline. Então, eu teria que transformar isso daqui num objeto editável. Então, botão direito, Convert to, Editable Spline. Aí eu vou pegar a opção Spline e vou fazer a borda. Então, a borda a gente faz com o Outline. Então, vou colocar aqui na primeira borda, 0,02. Ok. Nessa parte é muito importante vocês observarem se a borda,
a outra linha, né, ela vai para o lugar certo. Às vezes vocês fazem aí na correria, vamos supor, e ela vai para cima. O que aconteceria? Ela estaria dentro da janela, dentro da parede. Dá para arrumar isso depois, claro, a gente sabe que a gente pode transformar depois de pronto em poly e puxar os vértices, ou até mesmo no editable spline, mas às vezes pode passar, né? Sem querer, ficou por dentro ali, vocês só vão perceber depois que já renderizou tudo aí, tem que voltar, arrumar, acaba desanimando um pouquinho. Então sempre fica de olho, se for para o lado errado, é só colocar negativo, né? Vai ter aqui, talvez alguma delas que vá para o lado errado. Beleza, feito isso, ó, vou dar o extrude, né, para a gente ter a altura, 0,06. Então a gente fez essa primeira borda. Continuando, então agora eu vou fazer a segunda. Mesma coisa, retângulo, daqui a aqui, editable spline, convertendo. 3, né, para acessar o menu, eu não ter que subir de novo, né, lembra, o vértice é 1, segmento 2, spline 3. Agora, 0,03. Dou extrude, 0,04. Dessa maneira. E depois a última borda, retângulo, aqui, converto ele, spline, 3 e 0,01. Extrude, mesma coisa em todos, 0,03. Pronto. Então, basicamente, está feito aqui, né, o desenho do cachimbo. Agora eu vou mudar a cor disso aqui. Mudar a cor das paredes aqui, para ficar tudo mais escuro. E agora o vidro, eu posso chegar aqui e fazer com uma box. Né? Pegando o ponto aqui, aqui, a altura, 0,015, que é o espacinho ali. Prontinho, ó. Estaria feito, né, a janela basculante ou com vidro fixo, o que seja. Joia. Agora a gente vai ver, nesse segundo, como faria uma janela de 2 folhas de correr. Vocês vão observar que é a mesma técnica, né? A mesma coisa. Então, olha só, retângulo, faço aqui o geral, converto ele para spline, 3, para pegar spline, 0,02. Dou extrude, agora eu vou colocar 0,08. Agora eu vou fazer uma folha. Para eu pegar, né, eu tenho que pegar do vértice até o meio aqui. Então, se o de vocês não estiver aparecendo esse snap aqui do meio, ó, é importante vocês virem aqui no snap toggle, botão direito, e deixar ligado igual o que eu estou usando, ó, o vertex e o midpoint. Né? Se o midpoint estiver desligado, ó, não consigo pegar. Ele ligado eu pego. Então, é importante trabalhar com o midpoint ligado. Aí eu pego do vértice, o retângulo, até o midpoint. Converto ele para spline, 3, e no outline, 0,03. Dou um extrude, 0,035. Aí faço a última borda, aqui, converto ele, 3,01. Dou extrude, 0,025. Pronto. Então está feito o primeiro lado aqui do cachimbo. Agora eu vou fazer a cor.
Agora o vidro, faço com a box, desse ponto até esse, vírgula 0,15. Agora eu pego esses três, ó, e aí eu copio aqui em X, né? Deixando o Shift apertado, coloco para cá, copy, e ajusto, pegando o Snap aqui. Poderia copiar direto com o Snap já e colocar no lugar também, tá? Agora, pela vista top, eu tenho que pegar e movimentar isso em Y, né? Para ele ter o espaço aqui para correr, ó. Eu não costumo deixar coladinho, né? Eu deixo um espacinho mínimo aqui. Boa. Depois vocês podem, né, criando dessa maneira, eu tenho, né, posso deixar a janela uma folha mais aberta, uma folha mais fechada, da maneira que vocês quiserem. É legal esse tipo de variação, né, quando a gente faz, por exemplo, um prédio, é bacana a gente fazer tipo uma janela um pouquinho aberta, uma outra mais aberta, umas fechadas, para dar uma humanização, né, melhor na fachada, né? Então é legal a gente trabalhar com diferenças, né? Muito bem. A de 4 folhas, de correr, vai ser a mesma coisa. Tem uma dica só que eu tenho que dar aqui, ó, na hora de achar os pontos. Então, vou começar do mesmo jeito. Faço o retângulo, converto ele para spline, 3, e o outline, 0,02. Dou extrude, 0,08. Aí agora é o seguinte, ó, eu não tenho esse ponto daqui, né? Eu tenho só o meio geral. E eu tenho que dividir isso em 4 partes. Como que eu vou fazer isso? Ó? Eu faço um retângulo até o meio. E aí o que acontece? Eu tenho agora o meio aqui. Né? O meio desse retângulo, que é 1/4 do que eu preciso. Aí eu tenho, então, aqui o meu tamanho correto. Esse retângulo que eu fiz de referência, eu posso apagar. E agora, mesma coisa. Editable Spline, 3,03. Extrude, 0,035. A outra borda, converte, não vai ter nada diferente. 0,01. Extrude. 0,025. Aqui. Mesma coisa. Agora o vidro, faço a box. Vírgula 0,15. Pronto. Agora então vou fazer a mesma coisa que eu fiz da de duas. Pego esses daqui e copio para cá. Coloco aqui no lugar. Aí agora eu vou pegar essas duas da esquerda e vou mover para frente. Pronto. Agora o que acontece? Eu não posso pegar essas duas, né, e copiar para cá. Por quê? Se eu fizer isso, ó, vai ficar uma para frente, uma para trás, uma para frente, uma para trás. Então não pode ser cópia. Eu tenho que usar o mirror para espelhar isso daqui para o lado de lá. Então, mirror em X, né, ó, o eixo aqui, X, copy. Ok. Agora sim, se eu mover para lá, tá certinho. As duas aqui e as duas ali. Uma coisa que vocês observam é que eu faço o desenho da janela de acordo com o que eu vou ver. Né? Eu não coloco os detalhes para o lado que eu não vou ver. Então, tipo, se eu estou fazendo uma vista externa,
todos os detalhes que eu quero colocar na minha modelagem vão estar só virados para onde está a minha câmera, né? Para onde eu vou visualizar. Lá para dentro não tem problema, né? Se está tudo reto, se não tem espaçamento, o que quer que seja. Então eu não me preocupo com o que está pro lado que eu não vou enxergar na minha vista. Eu me preocupo com o que eu vou ver, né? Então não precisa fazer os dois lados perfeitos, nada. Pode se preocupar mais com o lado que vai aparecer. No caso aqui da veneziana, a parte da estrutura aqui do caixilho vai ser exatamente igual, né? O que vai mudar é que vai ter a veneziana. Então eu vou copiar isso daqui para cá, só para não ter que fazer a mesma coisa aqui de novo. Então, copia. Posicionar certinho aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar os meus vidros, né? Porque eu não vou precisar deles aqui. Agora, para eu desenhar a veneziana aqui dentro, se eu tiver com esse monte de desenho aqui, vai atrapalhar um pouquinho a visualização de vocês. Então eu vou isolar só uma parte, né, da janela. E vou pegar esses daqui e vou usar o Isolate Selection, para eu ficar só com ele na tela, no caso. Assim fica mais fácil. E aí eu vou criar aqui pela vista left, que é onde a gente consegue enxergar, né, a nossa janela de lado para desenhar o perfil da veneziana. Que é outra coisa também, que eu não sigo exatamente a medida correta, né, mas de uma maneira que fique bem feitinho, né, bem modelado. Também não encho de detalhes só para ficar pesando o arquivo, tá? Porque geralmente as janelas ficam longe, né? Não vai... Se eu tiver uma imagem, por exemplo, que eu estou bem perto da janela, vai pegar ela em destaque, que é meio difícil acontecer, aí a gente pode adicionar um pouquinho mais de segmentos, né? Dar uma arredondadinha. Então, beleza, ó. Vou colocar aqui, ó, ela com 1,06 e 1,02. O rate aqui, no caso, vai ser o tamanho dela ali no nosso objeto, então, na nossa janela. Então, isso daí eu vejo depois. Beleza, ó. Vou colocar ela aqui no lugar. E aí, o que que acontece, ó? Eu tenho que transformar isso daqui num desenho parecido com uma veneziana. Vou desenhar com a line aqui do lado, só para a gente ter mais ou menos uma referência, né? Que vai ser mais ou menos isso daqui. O que que acontece, ó? A gente vai ter que ter um segmento aqui, que é onde começa a nossa quebra, e um outro segmento aqui, né? Então é isso que a gente tem que adicionar nessa nossa box. Eu poderia pegar esse daqui e já usar, né? Mas eu vou fazer aqui pela box para a gente treinar um pouquinho a parte do Editable Poly. Então olha só, vou pegar essa box, vou converter para Poly, né? Convert to Editable Poly, e vou criar esses segmentos que eu preciso. São só dois. Então, nesse sentido, né? Connect 2. E vou utilizar aqui o Pint para dar uma distanciadinha já aqui, né? Depois a gente pode ajustar se for o caso, mas já deixo mais ou menos no lugar onde eles têm que ficar. Confirmo. E agora com o vértice, né? 1, para entrar no vértice. Lembra aqui no poly 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar então esses dois que eu estou enxergando aqui e vou puxar para cá. E agora aqui eu posso, né, mexer aqui da maneira que eu quiser moldar ela. Beleza, está feito. Posso apagar essa referência que eu fiz. E agora eu vou pegar aqui na vista front, ó, ela está aqui. Como eu criei na left, ela não está no lugar certinho. Então, vou mover ela para cá. E vou colocar ela aqui
lugar. E agora eu posso pegar os vértices, né, do lado de cá, que estão para fora, e colocar no lugar certo, para que fique certinho aqui. Ok. Feito isso agora, eu só vou copiar para cima. Então, posso copiar aqui por essa vista mesmo, ó. Deixa eu só ver o eixo aqui. Vou copiar. Deixa eu ligar o Snap, né? Aí no número de cópias aqui, eu não sei quantas vão precisar, eu vou colocar 20. Qualquer coisa depois é só apagar. Pronto. Então passou essa e essa. Por uma sorte tremenda, deu certinho. Ó. Bateu em cima. Então beleza, ó. Tá feito a veneziana. Agora eu posso pegar só o que for veneziana, né? Que eu vou ter que, deixa eu voltar aqui, ó, copiar nas outras folhas. Então, vou selecionar. Aqui pela vista top, está mais fácil, né? Estou fazendo uma janela, eu já pego todas. E vou agrupar isso daí. Vou group. Por enquanto, não tem necessidade de ter nomes corretos, organização no desenho, né? Mas aula de modelagem só. Então, eu vou deixar como group 1 mesmo e vou dar OK. Agora, pela vista top, eu posso copiar as outras aqui que eu preciso. Então, não posso fazer direto com o Snap ligado já, ou copiar e depois ajustar. Posso pegar, por exemplo, esses dois, ó, que é o que eu vou precisar, dar aqui o mirror em X com a cópia e trazer para cá. Depois só ajustar aqui o lugar e pronto. Olha só. Está feita a nossa veneziana. Muito bem. Antes de eu fazer, então, a porta aqui de madeira, que é a única que vai ser com alguns recursos diferentes, vamos continuar aqui com as outras duas, ó, que é o mesmo tipo. O que eu vou fazer de diferente aqui é... Vamos criar a porta com aquela travessa, né, no meio, para vocês verem alguns recursos, como que a gente vai utilizar. Então, olha só. Aqui, na parte de baixo, eu não vou ter esse caixilho inteiro. Né? A gente vai ter uma soleira, vai ter o trilho, alguma coisa do tipo. Então, eu não vou fazer com o retângulo. Ó. Eu vou fazer com a line. Então, ligo o Snap, eu vou fazer só aqui, nesse e nesse. A parte de baixo eu deixo sem. Como eu fiz com a line, eu não preciso converter para um Editable Spline. Né? Eu posso vir direto aqui que ele já vai ter o que eu preciso. E aí eu vou colocar aqui, 0,02, mesma coisa. Observa que nesse caso aconteceu aquilo lá que eu tinha falado para vocês tomarem cuidado. Ele foi para dentro da parede. Então, se eu não prestar atenção nisso, depois tudo vai ficar com a medida errada. Então, quando acontecer isso, ó, eu volto, Ctrl Z, né, para voltar. E aqui no outline eu vou colocar, então, menos 0,02. Né? Aí ele foi para o lado certo. Então, muito cuidado com isso. Dou Extrude, 0,08. E agora eu vou fazer aqui a primeira parte. Então, retângulo. Aí aqui é a mesma coisa. Do meio, né? Vou pegar aqui em cima, porque eu não tenho aqui embaixo. Daqui até aqui. Esse eu tenho que converter para spline, que é um retângulo. 3 para entrar no spline, 0,03. Agora seria o momento da gente fazer, né, a nossa travessa aqui no meio. No meio, mais para cima, mais para baixo, tanto faz. Como a gente vai fazer isso? Ó? Eu poderia, né, simplesmente fazer uma box aqui e está tudo certo. Porém, eu vou fazer de uma maneira onde a gente vai ver alguns outros recursos aqui.
vou criar, então, um retângulo. E eu vou fazer ele realmente por dentro aqui. Tá? Dentro do que a gente já tem. Ele fica realmente por dentro. Aí o próximo passo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar o attach, né, para eles ficarem no mesmo objeto. Então, modify. Não precisa selecionar nenhum dos métodos de seleção, tá? Posso ir direto aqui no attach e clicar nele. Pronto. Eu até poderia já pegar e dar o extrude direto, né, da maneira que está, aqui por dentro não vai ver, porém eu vou ficar com face dentro de face, e isso pode dar algum problema depois, na hora de criar alguma... Às vezes até se eu quiser refinar essa modelagem depois, fazer mais detalhes e tal, vai me dar problema se eu tiver com isso por dentro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar isso aqui certinho, né? Vou cortar isso daqui, vou cortar aqui, aqui, tudo. Então, para isso, a gente vai usar, então, o Spline. E lá embaixo, a gente vai usar o Trim, né? Para cortar. Então, aí eu corto esse pedaço, esse e esse. Aqui. Certinho, né? Aí, o que vai acontecer? Eu vou deixar aqui desse jeito. Se eu der o Extrude nisso daqui, olha só. Ele não vai reconhecer, né, essa borda tudo certinho. Por quê? Porque como eu usei o trim, eu preciso soldar os meus vértices para que eles possam, né, ficar tudo certinho aqui dentro dessa minha line. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. No local aqui onde eu fiz esse corte, eu vou selecionar todos os vértices e vou utilizar o Weld, né, que é o que a gente usa para soldar. Então, clico no Weld. Agora, se eu utilizar aqui o Extrude, ó, aí ele reconhece pra gente certinho, né, sem os dois vãos aqui, né? Então é muito importante, toda vez que vocês utilizarem essa parte do trim, alguma coisa assim, lembra de soldar os vértices todos onde vocês usaram, senão ele vai dar o erro. E aí, continua igual, 0,035. Agora a outra borda, retângulo, aqui, converto ele para spline, 3,01, extrude, 0,025. Ok. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse e copiar aqui para baixo. Tá? Eles não estão na mesma medida, né? Ó, se eu colocar ele certinho aqui, a gente percebe que está faltando um pedacinho aqui. Tranquilo, eu posso pegar, voltar aqui no Editable Spline, pegar esses vértices, vou transformar eles em corner, tá? Porque como eles estão em Bezier Corner, e aí eu movo para lá. Volto lá no Extrude, tá tudo certinho aqui. Agora o vidro, só fazer a box, né, do mesmo jeito. Então, box, 0,015. E aqui embaixo, outra box, 0,015. Pego esses todos agora, né? Copia para cá. Ajusto aqui. E pela vista top, faz o mesmo esquema de puxar em Y para baixo aqui para dar a diferença. Prontinho. Está feita a porta. A porta de 4 folhas, que eu vou fazer aqui, vai ser exatamente a mesma coisa
que a janela que a gente fez. Eu vou fazer essa sem a travessa inteira, tá? Mas vai ser a mesma coisa. Eu começo com a line. Aqui, 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 aqui. 3 para entrar no spline. Aí o outline aqui eu já sei que como eu fiz a line da mesma maneira que o passado, se eu colocar 0,02 ele vai para dentro. Então eu já coloco menos 0,02. Aí eu sei que ele vai para o lado certo. Agora eu vou usar a mesma maneira que eu fiz para adivinhar onde está o... Adivinhar não, né? Para eu marcar esse 1/4 aqui que eu preciso. Faço esse retângulo. E aí eu tenho certinho aqui o que eu preciso. Deu extrude aqui já? Não. Deixa eu já dar o extrude nessa linha, senão eu vou acabar esquecendo. Então essa de fora, né? 0,08. Beleza. Agora eu volto para essa, continua a mesma coisa. Converte para spline. 3,03. Extrude. 0,035. Faço a outra borda. Com um retângulo. Converte para spline. 3,01. Dou extrude. 0,025. Joia. E aí, com a box, faço o vidro. O que vocês têm que tomar cuidado aqui é pegar os pontos certos, né? Muito cuidado para não pegar ponto errado, porque depois, dependendo do que tiver já feito para corrigir, só apagando e fazendo de novo, né? Então, sempre muito cuidado com os pontos para ficar tudo certinho. Beleza. Feito isso, copio uma, ajusto aqui, ajusto já em Y, né? É as do lado esquerdo aqui. E aí eu já sei também que eu não posso copiar, senão vai ficar uma para frente, para trás, para frente, para trás. Então, seleciono todas, Mirror, em X, Copy, OK. E aí, movimento, né, no local certo dela. Pronto. Beleza. Então, tudo que for porta de vidro, janela, esse tipo de coisa, essa é a maneira. Se tiver detalhes dentro, mesma coisa. Desenha tudo inline, com vista, dá o attach, né, junta, corta, o que tiver que cortar, usa o weld. Então, essa é a maneira que eu considero bem prática para fazer isso daqui e sem dor de cabeça, né? Agora o esquema da porta. Eu vou isolar só ela. Ao contrário, né? Eu ia esconder para isolar. A porta, então, a gente vai ter o batente, a gente vai ter a guarnição e vai ter a folha da porta. A gente vai utilizar, então, para fazer tanto o batente quanto a guarnição, o sweep, né? Onde a gente faz a line e utiliza um perfil onde a gente vai desenhar para fazer a nossa porta. Então, ó, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que, então, criar a minha line para ter o perfil para onde vai correr o meu batente primeiro, tá? Então, esse ponto, esse e esse. E agora eu tenho que fazer o desenho do meu perfil do batente. Então eu vou desenhar isso com um retângulo. Eu sei que ele vai ter 0,15, que é o tamanho dessa minha parede. E ele vai ter 0,02. Pronto. Aí o que eu faço? Eu seleciono
a minha line e vou lá no sweep. Né? Modifier list, sweep. Quando eu for no sweep, ele já vai pegar uma forma pronta, né, do use building section e vai aplicar na minha line. Mas a gente vai usar o use custom section, porque a gente desenhou ali o nosso perfil. Então, use. Aí a gente vai em pick e clica no retângulo aqui, que foi o perfil que a gente desenhou. Prontinho. Aí ele pegou o nosso formato. O que acontece aqui? Que é outra coisa que tem que tomar cuidado. Ele pegou e fez um para cada lado, né? Ao invés de fazer os 2 centímetros que eu coloquei para dentro, ele colocou meio a meio. Então a gente tem que arrumar isso daí. E onde arruma? Aqui no Sweep Parameters. A gente corre com ele em X, ou Y, ou ângulo quando tiver que rotacionar. Então aqui no caso, nossa, é o X, ó. Como ele tem 2, então se eu colocar 0,01, ele anda o 0,01 e agora fica certinho. Se eu for aumentando, né, ele vai diminuindo. Posso também converter isso para poly e puxar os vértices para o lugar certo. Mas aqui é uma coisa simples, então só de colocar o 0,01 já funcionou legal. Ok, agora a guarnição. Então ela vai sair da parte de dentro, né, desse nosso batente e vai fazer para fora. Então vou fazer do mesmo jeito. Vou criar a line. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vou desenhar o perfil do jeito que eu quero. Então ele vai ter o retângulo. Eu já vou desenhar ele para o lado que eu quero, né? Para fazer essa volta por cima. Se eu desenhar ele no mesmo sentido do outro, depois eu vou ter que rodar. E aí ele vai ter 0,012 por vírgula, vamos colocar 0,1. Joia. Eu já vou pegar minha line e vou colocar ela aqui no certinho aqui na ponta, ó, para quando fazer já está no lugar certo. Agora, mesma coisa, ó, modify, modifier list, sweep, ele já pega a forma, né? Use custom section, pick, e eu clico aqui no meu retângulo que eu fiz aqui. Joia. Aí a gente vai perceber o que? Ele fez, né, no formato, no lugar certinho, só que ele está para dentro, ó. Esse ponto dele aqui tem que estar aqui. Então eu já sei que eu vou no Sweep Parameters e eu vou mexer aqui no X, ó, com 0,05, né? Que é a metade do que eu coloquei, que era 10. Geralmente quando vocês tiverem que arrumar, vai ser sempre a metade do valor que vocês desenharam o perfil. Né? Se eu coloquei com 10, então eu vou andar 5, para ele ficar 5, tirar o centro dele do 5, né? Beleza. Ó. Então tá feito os dois. E agora eu vou criar a folha da porta com uma box normal. Eu posso pegar aqui pela vista top. Então, daqui a aqui. Tá grande, eu sei, mas tudo bem. E vou colocar aqui 2 de altura. O que interessa aqui para mim no caso da porta? Ó, é aquele esquema que eu falei. Se a minha vista estiver olhando de fora, eu não vou me preocupar aqui atrás se ela está super grossa, se ela está reta, se eu não tenho guarnição. O que acontece? O que importa para mim é esse lado aqui. É desse lado onde eu tenho a vista, né? Que tem que estar tudo certinho. Então eu vou fazer o seguinte, vou converter ela para poly. Né? Mas só para não dar peso na consciência, eu vou diminuir um pouquinho a folha. E vou arrumar aqui, ó, que eu coloquei 2 de altura, não está certinho. Então aí eu pego o snap e coloco no lugar certo. Pronto. Vou deixar ela mais clara um pouquinho. Ok. Então, uma porta lisa seria isso daqui.
Agora, então, eu vou copiar duas aqui para o lado, para a gente ver alguns detalhes. Posso esconder já isso aqui. Vou fazer por aqui mesmo. Ó. Então, quais seriam esses detalhes que eu estou falando? Se eu tivesse uma porta com frisos, pô, a gente já sabe fazer o lance do friso. É a mesma coisa que eu fiz lá na parede. Ó. Converto minha box para poly, pego os edges da frente, uso o connect, é o mesmo raciocínio. Defino, né, quantos frisos eu vou querer. Ok. Uso o chamfer, por exemplo, 0,01. E uso o polígono para dar o extrude. Por exemplo, 0,01 também. Prontinho. Está feita a porta com os frisos. Mesma técnica que a gente usou. Se eu tivesse uma porta com algumas almofadas, né, alguns detalhes, assim, como que eu faria? Primeiro eu vou marcar, assim, eu vou ter um detalhe aqui em cima e um detalhe embaixo. Então eu vou marcar um connect aqui para marcar essa parte. Ó. Connect, um só. Vou deslocar ele um pouquinho aqui no slide. Ó. Aí eu vejo, né, a localização, por exemplo, de baixo vai ser um pouquinho menor. Ok. Agora a gente vai trabalhar, por exemplo, os dois juntos. Vou fazer a primeira borda. Então vou usar o inset. Sempre aqui no inset, ó, by polygon, né, para cada um dos polígonos fazer a sua borda. Por exemplo, 0,06. E se eu deixar no group, ó, ele faz como se fosse uma coisa só, né? Então eu utilizo by polygon. Faço. Aí é uma questão da gente ter o desenho da porta, né, para eu poder ir fazendo isso. Ó. Mas tudo bem. Aí vou pegar, por exemplo, esses daqui. Ctrl apertado. Vou dar o extrude. Por exemplo, 0,0115. Aí vou pegar esse e esse, vou fazer mais um inset. Vou dar um extrude aqui de 0,025. E aí eu vou montando, né, de acordo. Inset. Dou um extrude agora negativo. Menos. Aí vai ou da criatividade de vocês, né, se vocês estiverem criando uma porta, ou seguindo um projeto, né? Depois de tudo isso feito aqui, ó, eu posso, por exemplo, pegar meus vértices, ó, e tipo selecionar o que eu quero, movimentar, né, fazer o que eu quiser para editar depois de que eu tiver colocado os insets. Tá? Às vezes, eu quero deixar isso aqui mais pertinho, posso pegar aqui, movimentar, fazer o que eu quiser. Muito bem. Então, esse daí foi o esquema de como a gente vai fazer para desenhar portas e janelas. Pode ser que com o tempo vocês utilizem outra maneira, né? Ou quem já trabalha com o Max faz de uma outra maneira que tá legal, né? E quer continuar, não tem problema. O importante é a gente ter essa outra opção, né? Para quem faz diferente e para quem não trabalha com o Max, né? Que está vendo agora pela primeira vez, pode seguir. Essa é uma maneira bem simples, né? Bem tranquila. Vocês observam que independente do desenho, do que for, é a mesma maneira de fazer, então fica bem fácil para vocês terminarem isso daí. Vamos para o próximo. O próximo, então, que a gente vai ver vai ser o esquema do pisograma. Esse esquema do pisograma é um negócio simples até da gente fazer a modelagem. A gente vai ter, né, uma parte onde é a parte de concreto e a outra parte onde é a grama.
Então eu vou mostrar aqui duas opções de como a gente fazer isso, uma sendo que ele vai estar reto, né? E a outra em 45 graus, como que vai ser um recurso que a gente pode utilizar para dividir essa malha para ser em 45 graus. Então primeiro vamos fazer o reto. Aqui é o seguinte, eu vou mais ou menos seguir aqui um tamanho qualquer, tá? Não vou seguir o tamanho exato, é mais um esquema para vocês verem certinho aí como é a maneira de fazer, né? Depois é tudo questão de colocar uma referência, por exemplo, fazer um box, né, do tamanho que vai ter cada uma das peças e fazer a divisão de acordo com esse tamanho. Uma coisa que costumam utilizar muito para fazer esse pisograma é colocar só uma textura, né? Pega uma foto e aplica no plane, por exemplo, e ele vai ficar com um aspecto. Porém, modelado é muito melhor, porque a gente tem o recurso depois de colocar uma grama de verdade, né? Fazer a grama mesmo. Então vai ficar muito melhor do que se vocês simplesmente colocarem uma imagem nele. E é um tipo de recurso aqui que a gente vai usar na modelagem que vocês vão ver que muita coisa pode ser feita desse jeito, né? Tela, a gente pode fazer dessa maneira, a gente pode fazer biombo que for meio vazado, alguma coisa assim, elementos de decoração que tem mais ou menos esse mesmo formato, tijolo de vidro a gente pode fazer assim, ou seja, tem uma variedade enorme que vocês podem relacionar com isso para fazer a mesma coisa, né? Então vamos lá, ó. Eu vou converter para poly, e aí eu vou definir o número de segmentos que eu vou ter. Então, por exemplo, nesse sentido aqui, no Connect, eu vou colocar 3 segmentos, tá? Então eu vou ter 4 peças. E nesse sentido, eu vou fazer de uma maneira aqui que fique mais ou menos quadradinho, né? Isso, mais ou menos isso. Foram 7. Ok. Então esse é o primeiro passo. Eu vou distribuir, vou fazer agora pela perspectiva, vou distribuir aqui de uma maneira que fique certinho no meu piso. O próximo passo que eu tenho que fazer é o seguinte, cada um desses polígonos eu tenho que criar uma borda nele para eu ter o piso em volta e a grama por dentro. Então, é o mesmo esquema, ó. A gente seleciona os polígonos e usa o Inset. Lembrando no Inset de usar by Polygon. E aí vamos ver aqui, vamos supor 0,05. Ó. Então, essa parte é a grama e o que está por fora seria o piso. Confirmo. Aí uma coisa importante da gente fazer aqui agora é separar esses objetos, né? Porque eu vou ter, pensando lá na frente, quando a gente for aplicar a textura nisso, eu vou ter essa parte que está selecionada os polígonos, vai ser a grama. E a outra parte vai ser piso. Então eu já vou utilizar aqui o detach para separar um do outro, né? Para não ficar no mesmo objeto. Então, detach, nome aqui agora não vai fazer diferença, tá? E dou OK. Joia. Eu vou só mudar a cor aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, tipo, isso daqui seria a grama, e isso aqui seria o meu piso. Né? Pronto. O que é legal a gente fazer? A gente dá uma altura no piso. Na grama não tem necessidade, porque depois a gente vai ter a grama mesmo, então ela já vai ter uma altura. O que a gente teria que fazer nessa grama seria criar mais divisões na malha, né? Mais segmentos, para a gente poder ter uma melhor definição da grama depois. Mas, por enquanto, ainda a gente não vai fazer isso daí. Então, para eu dar altura nisso, eu vou utilizar o Shell. Como é um plane, eu não tenho o Extrude ali disponível. Então, vou utilizar o Shell e vou colocar aqui 0,01. Pronto. Prontinho, já está feito. Ou seja, olhando assim, ó, isso daí poderia ser um monte de coisas, né? Então, toda vez que vocês tiverem algum objeto que a modelagem for desse tipo, essa é a técnica que vocês vão utilizar. Agora, no segundo, a gente vai fazer isso em 45 graus.
Aí o que que acontece? Eu não vou conseguir fazer a divisão dos meus edges aqui em 45 graus. Então eu vou utilizar, vou fazer pela vista top, vou utilizar um outro recurso dentro do Poly para a gente poder fazer isso. Então eu vou converter ele para Poly, vou pegar o Edge. O que que eu vou usar? Eu vou utilizar o Slice. Por quê? Porque no Slice eu consigo, pelo Slice Plane, definir o ângulo, né, do meu plano de corte e depois eu vou só avançando ele e colocando a medida para fazer os cortes. Então, olha só, Slice Plane, para a gente definir como vai ser o nosso plano de corte. Ele está agora no mesmo sentido do plane. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou rotacionar ele, lembrando de deixar ligado aqui, tá, o Angle Snap Toggle. Então, eu vou rotacionar ele para ele ficar perpendicular. Quando eu faço isso, ó, já me mostra, né, aqui aonde seria feito esse corte. Porém, não está feito, né? Eu teria que clicar no Slice. Antes disso, ó, eu vou pegar aqui então na vista top e vou rotacionar o meu Slice Plane 45 graus. Lembrando, ó, que é só olhar aqui no Z, tá? Quando der o 45. Agora eu vou fazer aleatório, tá? Vou colocar em qualquer lugar para começar a criar esse meu slice, né? Então, tipo, ó, cliquei slice, joia. Aí vamos supor que eu queira andar com isso 40 centímetros, né? Só que ele tem que andar de uma maneira que vá seguir exatamente, né, o alinhamento. E eu tô com o meu gizmo aqui, com o Y para cima e o X para o lado. Então eu não consigo, né, andar certinho 40, porque olha só aqui, né, ele vai ao mesmo tempo o X e o Y. E aí fica meio difícil para eu andar os 40 certinho. Então, o que que a gente vai fazer? A gente muda a orientação aqui da nossa coordenada de sistema para local. Aí, olha só, agora eu tenho o Z nesse sentido. Então, eu posso pegar aqui na minha coordenada e digitar o valor que eu quero andar em Z, que é, né, para onde a gente vai andar agora. E ele vai andar certinho na mesma direção. Mas eu não vou utilizar o Absolute Mode Transform Type In, porque senão toda vez que eu andar 40, por exemplo, eu vou ter que somar mais 40, colocar 80, depois 1,20 e assim por diante. Então eu vou deixar aqui no Offset Mode Transform Type In. E agora eu venho aqui em Z, ó, 0,4. Ele andou os 40 certinho. Clico no Slice. De novo, 0,4. Slice. E dessa maneira eu vou até eu preencher todo o meu objeto. Ando 40, Slice. Ando 40, Slice. E assim por diante. Então, qualquer objeto que vocês tenham que criar edges num ângulo que não seja, né, o dele, o 90, ou que seja, é dessa maneira que eu acho bacana vocês fazerem. Agora eu vou rotacionar no outro sentido. Vou trazer ele para cá. E vou do mesmo jeito, ó. Slice. Ando 40. Nossa, menos, né? Pera aí. 0,4. E faço a mesma coisa. Até eu ter toda essa parte aí feita. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar os meus polígonos. E vou dar o inset. By Polygon 5,05. O que vocês têm que tomar cuidado aqui, ó, na hora de utilizar isso, é que vão ter pedaços que eles vão ser pequenos.
E aí, olha só, eu estou com uma malha entrando aqui dentro. Então tem que tomar cuidado, porque se vocês deram ok assim, ele vai criar uns polígonos meio esquisitos. Em 3, aqui já arrumou tudo. E aí, beleza. Confirmo. Faço a mesma coisa, eu dou o detate. Ok. Vou mudar as cores aqui para a gente enxergar melhor. E utilizo o shell na parte onde seria o piso. Pronto. Prontinho. Então essa daí seria uma maneira da gente fazer qualquer tipo de modelagem que seja assim, tanto num ângulo diferente do zero, ou, né, se for desse jeito aqui igual ao primeiro, bem mais fácil, né? Se for igual ao segundo, utiliza o Slice Plane para criar os edges e depois segue o mesmo processo. Continuando. O próximo, telhado. Então, esse telhado aqui, ó, eu trouxe ele, deixa eu só juntar tudo aqui. Eu trouxe ele do AutoCAD, tá? Eu importei o desenho do telhado aqui para o Max para a gente poder fazer. A gente vai observar que é muito fácil fazer o telhado no Max, muito fácil mesmo. A gente vai criar isso daí com Line, tá? E depois utilizar alguns outros recursos. Mais para frente, a gente vai ter uma aula sobre o plugin Roof Designer, que por sinal eu fiz já um tutorial, né, que está no YouTube, a maioria deve ter visto, que é um plugin onde a gente vai colocar as telhas. Então, assim, agora a gente não vai se preocupar em colocar as telhas, e sim em criar as águas do telhado, tudo nas alturas corretas, para depois a gente colocar as telhas. Porque fazer a telha modelada e montar o telhado é uma coisa que realmente não compensa, é uma coisa que se fazia há muito tempo atrás e que não vai ficar bom também, né? O trabalho é muito grande, pesa demais o arquivo, mas eu cheguei a passar uma boa parte tendo que fazer isso, né? De modelar as telhas, aí faz uma fileirinha, vai copiando, vai cortando com o slice e apagando o que não é para ser. Mas hoje em dia a gente não precisa mais disso, a gente vai aprender a utilizar o plugin. Então agora a gente vai fazer as águas. É muito importante que a gente faça tudo nas alturas corretas, tá? Não vai fazer tipo aproximar, porque senão vai dar diferença de inclinação. Onde eu aproximar a medida e onde eu fizer na medida certa, vai dar diferença de inclinação. E às vezes até o plugin depois não reconhece, né? Ele acaba dando erro, acaba ficando uma água, uma parte das telhas meio virada para o outro lado, ou no virado certo, e assim por diante. Eu deixei aqui também, ó, que eu vou mandar para vocês, o arquivo do AutoCAD com esse telhado, para que a gente possa tirar as medidas e calcular a inclinação. Então a gente vai utilizar aqui tudo 30% de inclinação. Conforme vocês forem tendo telhados aí para fazer, é só calcular de acordo com a inclinação que tiver no projeto. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai criar os planos aqui de água do telhado com a line. Nesse caso aqui, ó, eu poderia usar ou o retângulo, né, ou a line. Então, eu vou fazer um de cada só para vocês verem que não tem diferença no final. Então, com o snap ligado, né, é muito importante pegar os pontos corretos. Tem que tomar muito cuidado para não pegar ponto errado. E o outro com o retângulo. Ok. O que é importante aqui? Eu vou congelar esse layer aqui, dar um freeze selection, para não correr o risco de eu selecionar errado. Depois que vocês criarem os planos das águas, a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar tudo num objeto só. Por quê? Primeiro porque vai ser necessário depois lá no uso do plugin, né? Mas a principal assim é facilitar, porque assim, se eu tenho essa cumieira aqui, né, uma água para cá, uma água para lá, cumieira aqui no meio. Se eu não der o attach nisso daqui, eu vou ter que mover esses dois vértices desse objeto, depois pegar os dois vértices do outro objeto e mover.
Então, é um trabalho a mais que não tem necessidade. Então, eu vou attach e junto o meu outro aqui. Joia. Então, esse é o primeiro passo. Desenho e junto. Agora, eu vou ver, então, a medida. Então, eu tenho aqui, ó, da comieira, que é o ponto mais baixo, 3. Então, eu vou calcular. A gente já sabe o valor, mas em todo caso, cal, né? 3 vezes 0,3. Então, a altura final do meu telhado vai ser 0,9. Então, o que eu faço? Eu pego esse vértice. Às vezes, assim, quando a gente dá o attach ou algo do tipo no retângulo, né, principalmente, quando a gente cria retângulo, ele cria os vértices como Bezier corner. Então, é interessante vocês selecionarem todos os vértices e deixar em corner, né, para não correr o risco de, na hora que mover, ele mover meio curvado. Então, deixa tudo em corner. E aí eu vou pegar, então, esse vértice, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mover eles em Z 90, né, 0,9, que é a altura que eu tenho. Então, é só eu pegar aqui, ó, no Z, e colocar 0,9. Pronto, tá feito. Aí, o que acontece? Se fosse para a gente utilizar o plugin, o Roof Designer depois, já estaria pronto, porque ele vai aplicar as telhas num shape, né, numa line, num retângulo, o que quer que seja. Porém, aqui, a gente tem que, né, como a gente ainda não vai usar o plugin, a gente tem que pelo menos fazer aparecer isso no render, né? Porque se eu renderizar isso aqui do jeito que está, ó, não vai aparecer nada, porque é uma line. Aí vocês podem pensar, deixa eu só tirar essa janelinha aqui. Vocês podem pensar o seguinte, mas se eu selecionar a line e vier aqui no render e deixar no enable, se eu renderizar vai aparecer. Vai, só que vai aparecer isso aqui, né, o aramado dela, e não o plano aqui da maneira que a gente precisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter isso aqui para poly. Quando eu converto para poly, ele fecha para mim. Se eu renderizar, tá belezinha. E aí eu vou colocar uma espessura, né? Como que eu vou fazer essa espessura? Vou utilizar o shell. Aqui dentro do shell, vocês têm que tomar cuidado com o seguinte. Se eu utilizar o inner amount, ele vai para baixo, ó, belezinha. O que importa para mim é o quê? A parte de cima aqui. Porque aqui na frente talvez a gente faça uma tabeira, faça alguma coisa para tampar. Ou vai estar embutido. Se eu utilizar o outer amount, ó, é isso aqui que acontece. Ele vai fazer essa extrusão de acordo com os planos, né? Então ele não vai subir certinho e fechar, ele vai subir de acordo com o plano. Então sempre nesse caso, se eu precisar da parte de baixo perfeita, eu uso o outer amount. Se eu precisar da parte de cima perfeita, eu utilizo o inner amount. Prontinho. Só isso. Agora vocês vão observar que nos outros dois que eu vou fazer, né, eu deixei um bem simplesinho, um outro também simples, e um outro aqui que olhando assim até às vezes pode até assustar, né? Porque tem bastante água, bastante coisa, a gente fica mais preocupado, né? Mas vocês vão ver que é a mesma coisa. Vou começar então nesse daqui. Vou fazer tudo com a line agora. Então, ó, faço um. Eu poderia fazer só esses dois, dar o mirror, né? E copiar para o lado de lá que é igual. Ou eu posso pegar e fazer os 4 também, não tem problema. Sempre tomando cuidado para não pegar ponto errado. Ok. Vou dar o freeze aqui de novo. E vou dar o attach. Para juntar todas, né? 2, 3, 4. Ok. A distância desses dois é a mesma da comieira. Então, eu sei que a altura vai ser o mesmo 0,9 que a gente fez no outro. Então, quem vai subir aqui? Esses dois. Vai subir quanto? Em Z,9. Converto para poly.
e uso o shell. Como eu já utilizei, ele já vai estar certinho, ele já vai estar no meter_amount,02. Olha lá. Beleza, né? Sem novidade. Agora, se eu for fazer esse aqui, olha só, vai ser exatamente a mesma coisa. O único cuidado que eu vou ter aqui é de não esquecer de desenhar nenhuma água, né? Então, eu vou numa sequência aqui, para eu ter certeza que eu desenhei todas, e sempre tomando muito cuidado para não pegar ponto errado, para não ter erro. Tomar cuidado também para não deixar nenhum dos nossos vértices em Bezier ou Bezier Corner. Sempre fechar também, tá? A spline. Pronto. Então agora eu vou esconder o resto para deixar só ele aqui. Ó. Então, próximo passo, mesma coisa. Vou dar o attach. Posso utilizar o attach multi, né, para ele abrir a caixinha e eu selecionar todas as lines, ao invés de ficar clicando uma por uma. É uma outra opção. Ótimo. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o que vai funcionar no meu telhado, né? Quem vai subir, quem não vai. Então, olhando a nossa planta aqui, ó, eu sei que esse ponto e esse vão ter a mesma altura, esse e esse vão ter a mesma altura, e esse vão ter a mesma altura. Então, é só eu calcular essas alturas e movimentar. Eu vou começar por esses dois, tá? Tanto faz por onde eu começar. Vou começar por esses dois. Então, eu vou lá no CAD e vou ver qual é a minha distância. Então, desse ponto até esse ponto. É muito mais fácil eu pegar, né, escolhe um lugar que está fácil. Por exemplo, se eu for calcular dessa altura, vai ficar meio difícil eu achar a relação aqui. Agora, desse daqui, ó, já está facinho. Então, medir deu 5,02. Eu não vou aproximar isso para 5, tá? Senão eu vou ter diferença na inclinação, mesmo que seja de 0,1%, mas eu vou ter. Então, eu vou usar cal 5,02 vezes 0,3. 1,506. Então, eu vou lá, esses dois, vou mover em Z, 1,506. Ok. Agora, eu vou pegar esses dois aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, daqui até aqui, 7,28. Então, cal 7,28 vezes 0,3. 2,184. Volto lá, em Z, 2,1804. Não, 2,8184, né? 184. 2,184. Acho que foi duas vezes. Peraí. Vou voltar aqui. 2,184. E por último, esses dois aqui. Mesma coisa. Volto lá. Desse ponto até esse. 6,77. Então, cal 6,77 vezes 0,3. 2,031. Então, esses dois, 2,031. Pronto. Está feito o nosso telhado. Se a gente pega as vistas laterais, observa todas as inclinações certinho, não tem nada errado, tudo belezinha. Converto para poly e uso o shell. Prontinho, está feito o telhado. Ou seja, independente do telhado que vocês forem fazer, da dificuldade que às vezes pode aparentar, não tem dificuldade. Vocês vão pegar, puxar, né, colocar a planta do telhado certinho no max
Vão desenhar todas as águas, dá o attach em todo mundo, calcula as alturas e movimenta em Z. Só isso, mais nada. Então, forro também, se for inclinado, pode fazer do mesmo jeito. Bem tranquilo. Vamos para o último. O último que eu coloquei aqui, gradil. A minha ideia aqui não é desenhar vários tipos de gradil, é mostrar um comando, né, que é um comando assim, que a gente vai utilizar talvez para muita coisa, que seria a gente ter uma peça, e essa peça ela é repetida por um caminho. Vamos supor, no caso de um gradil aqui, se a gente tem peças na vertical, que elas são distribuídas, né, com o tamanho da nossa sacada. Então, é muito mais fácil a gente utilizar a ferramenta que eu vou passar agora do que a gente pegar, fazer uma, copiar, né, mais ou menos no olho ali, copia, copia, copia. Então, complica um pouco. O que a gente vai precisar? Imagina que isso daqui é o piso da sacada. Eu vou precisar de uma line que vai me mostrar qual é o caminho que isso daí vai estar. Eu sempre vou precisar da line, ou de um shape, né, que é o caminho, e de um objeto sem ser um objeto pronto, né, um objeto, um sólido, para que ele possa ser percorrido por isso daí. Então, ó, a line é esse e esse. Vou tirar ela daqui só para a gente poder ver ela por fora. Então, isso aqui seria o meu caminho. Depois eu vou dar umas outras opções também. E aí eu vou ter uma peça aqui do meu gradil, vai, 0,05, 0,05 e 1. Se eu não souber utilizar essa ferramenta, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, né, mover ele mais ou menos no lugar, vou fazer uma cópia, 2, 3, até chegar lá. Aí já não deu a medida certa. Aí eu tenho que voltar, às vezes, fazer de novo, para bater mais ou menos, e assim por diante eu vou acrescentando. Dessa maneira que a gente vai ver, com esse comando, ele já vai fazer isso automático para a gente. Então é o seguinte, o comando a gente tem duas opções. A gente pode utilizar o atalho ou pode vir pelo menu. Pelo menu, ele vai estar em Tools, Align, Spacing Tool. E na frente ali a gente tem o atalho dele, que é o Shift I. Tá? Então qualquer uma das duas maneiras, Tools, Align, Spacing Tool ou Shift I. Eu vou fazer isso com a minha box selecionada, tá? E não com o meu path, né? O meu caminho aí do shape. Quando eu clicar, ele vai abrir essa caixinha. E aí a gente vai ter aqui, ó, Pick Path. Esse é o primeiro passo. A gente vai clicar no caminho que vai ser distribuído essa minha box. Então, Pick Path, clico aqui. Observa que, além daquela box que eu tinha, ele criou, né? Aquela lá não tem nada a ver com a distribuição aqui, ela é só uma referência. Ele criou aqui 3 boxes, 3 objetos daquele. Um no começo, um no meio e um no fim. Que seria isso daqui, ó, count. 3, né? Se eu aumentar o meu count, ó, 4. E aí ele vai dividindo isso de acordo com a minha line. Por exemplo, ó, 17 ele bate certinho. Começo, começo, começo e fim. Então, essa seria uma opção. Se vocês tiverem algo aleatório, que não tem assim, uma quantidade certa, que é só distribuir, né? Não estou falando só de gradil, estou falando de qualquer coisa que vocês percebam que tem. Às vezes a gente tem, assim, por exemplo, um caminho, uma cerquinha, né? E a gente sabe que nesse caminho que a gente tem da cerca vai ter 20 peças. Então, eu vou lá no count e coloco 20. A gente tem, falando ainda do count, aqui embaixo, ó, o contexto que ele vai ser distribuído. Pode ser por edges. Observa que pelo edge ele dá uma mexidinha. Ou center, onde ele vai centralizar para mim aqui nesses cantos. Ó. E a gente tem o follow. Se eu utilizar o follow, observa que ele vem num sentido, aqui ele já vira, porque ele está entre esse sentido e esse. Então ele faz um 45. Eu vou mostrar esse follow melhor em outro exemplo aqui também. Nesse caso aqui,
provavelmente não seria follow, né? Seria normal, as travessas todas corretas. Aqui a gente tem, ó, divide evenly objects at ends. Ou seja, ele vai dividir os meus objetos aqui aleatoriamente, marcando os objetos e os finais, ó. Sempre vai ter um aqui, início e fim. Eu tenho várias outras opções, né? Eu não costumo utilizar nenhuma outra dessas opções, mas a gente pode ver, ó, Free Center. Então ele ficou tudo alinhado por aqui e jogou para lá. Centralizado, especificando o tamanho. Ou seja, vocês podem, né, mexer nisso daqui para ver, às vezes, se algum deles vai te dar uma distribuição melhor. Tá? Geralmente eu deixo no padrão Divide Evenly Objects at Ends, normal. A gente tem aqui o tipo de objeto, que a gente já sabe o que é, cópia, instance e referência. Tá, dentro do count seria isso daí. Os outros aqui, spacing, start offset e end offset, essas partes aqui funcionam da mesma maneira, tá? Vamos ver o que seria isso. Então eu vou tirar do count e vou colocar o spacing. O que é o spacing? Dentro do spacing eu vou definir o espaçamento entre cada peça. Ou seja, do jeito que está aí, ele está colocando um espaçamento de 42 centímetros entre cada peça. Então, se eu vou fazer um esquema desse, que eu sei que a distribuição está em 30 centímetros cada peça, eu vou colocar aqui, 0,3. E aí ele vai criar quantas peças forem necessárias para criar os 30 centímetros. Então, assim por diante. Conforme eu modifico aqui, em cima ele me mostra no count quantas peças dão, né? Se eu jogar 0,20, ou seja, 20 centímetros de espaçamento, eu vou precisar de 33 peças para montar isso daí. E eu posso também, ó, start offset. Então, tipo, pensando no começo. Olha o que ele faz. Ele vai tirando para mim, aqui do lado direito, onde é o começo da minha line, e ele vai jogando lá para o fim. Se eu utilizar o end offset, é o contrário. Ó. Ele tira lá do fim, do lado esquerdo, e vai trazendo aqui para o começo. Mas as peças vão sumindo, tá? Ou seja, a gente vai ter mesmo duas opções que eu acho legal. Ou utilizar o count para definir quantas peças, né? Ou utilizar o spacing para definir o espaçamento entre as duas peças. Depois que isso está pronto, vamos supor que seja isso daqui. Eu vou clicar em Apply e posso dar o Close. O que acontece? Ó? Cada box dessa é individual. Ó. Tá? Ele não cria tudo uma coisa só. Então, se porventura mudou alguma coisa, né, e eu tenho que tirar, por exemplo, eu posso, sem problema algum, modificar isso daqui. Tá? Ele não fica tudo um objeto só. Bom, para a gente ver o esquema daquele follow um pouquinho melhor, eu vou fazer alguma coisa mais curva aqui. Ó, eu vou utilizar a mesma peça. Não, vou fazer uma outra um pouquinho mais larguinha aqui. Pronto. Então vamos lá, vou fazer a mesma coisa. Shift I, Pick Pad, e vou clicar. Vou colocar aqui no count 20. Então o que acontece? Ó? Primeira coisa, toda vez que vocês estiverem utilizando o Spacing Tool e vocês mexerem no zoom, observa que some. Tá? É normal, não é que ele perdeu, ele some. Se eu vier aqui e colocar 19, 20 de novo, ele volta. Então, mesmo esquema, tá? Não tem nada diferente, ó, os edges, center, count, no spacing. Mas olha só, se eu clicar no follow, ele vai seguir de acordo com a maneira que foi desenhado aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. De acordo com a maneira que foi desenhada a minha peça, ele vai seguir. Deixa eu ver se eu rotacionar ela. Isso, ó. Então ele vai seguindo de acordo com o que eu
desenhei aqui no caso, né? Da maneira que está a minha peça. Se eu colocar ela para cá, ele segue, ó, certinho. Então, se eu tiver alguma coisa que tem que seguir o formato, né? Quando for alguma coisa assim redondinha, ó, olha só. Se eu mover, se eu rotacionar isso daqui, ele vai, né, pegar. O ideal é assim, pega a line que vocês fizerem, deixa a box ou o que quer que seja perpendicular a ela. Que aí quando eu jogar o follow, ele vai seguir certinho, né, a maneira que for feito aqui. Então esse é o esquema do follow, ó. Bom, então esse comando, lembra, toda vez que tiver um objeto repetido, que vocês percebam que ele está seguindo um caminho e se repetindo, utiliza o Spacing Tool, que vai ajudar bastante. Então, beleza, pessoal. Essa aula foi sobre esses assuntos, né, determinados, esses tipos de modelagem. Agora eu quero que vocês, além de fazer o lance da aula aí, esses exercícios, e mais o exercício 1 que eu vou mandar, o exercício dessa aula que eu vou mandar depois, seria legal vocês começarem a pegar objetos que têm a modelagem que vai ser feita da mesma maneira que a gente fez esses exercícios e começar a praticar. Lembrando que uma coisa que eu já falei, modelagem é uma coisa que quanto mais vocês fizerem, melhor vocês vão ficar e mais vai ficar fácil. Né? Não adianta só fazer, às vezes, o que eu estou fazendo aqui, que pode ainda, né, pegar alguma coisa que vai complicar. Então treina bastante, modela tudo que aparecer na frente, que com certeza vai ser bom para vocês. E quando a gente começar a mudar de assunto, começar a ver outras coisas que não vão mais envolver a modelagem, que a gente já vai ter que estar bem na modelagem para o restante, vocês já vão estar beleza nisso. Tá certo? Então, bons estudos para vocês. Tchau!